Você já sentiu que estava sendo perseguido por problemas que parecem não ter fim? Como se, mesmo fazendo o que é certo, você fosse alvo de injustiças? Davi viveu anos exatamente assim, fugindo daquele que um dia considerou como um pai e um rei. Eu sou Débora Guedes e no episódio final da nossa série Os Desertos da Bíblia, vamos entrar nas cavernas do deserto de En-Gedi. Vamos entender como a geografia impressionante desse lugar, a ciência da sobrevivência da época, os salmos compostos na escuridão e a cultura do Oriente Próximo explicam como Davi venceu o medo e a perseguição para se tornar o maior rei de Israel. Davi não estava apenas em um deserto qualquer. Ele se refugiava em En-Gedi, uma região a oeste do Mar Morto. O nome En-Gedi significa literalmente a fonte do cabrito selvagem. Oásis com nascentes de água doce e cachoeiras cristalinas. Enquanto a região ao redor do Mar Morto é hipersalina e estéril, En-Gedi forma um microclima de vida e vegetação no meio da desolação. Historicamente, Davi usou essa topografia acidentada a seu favor. Ele e cerca de seus 600 homens se escondiam nas formações kársticas, cavernas profundas formadas pela dissolução do calcário pela água ao longo dos milênios. Estrategicamente, essas cavernas ofereciam vantagens táticas fundamentais. A primeira, proteção e abrigo natural. O interior das rochas fornecia proteção contra o sol direto e os ventos intensos do deserto, criando um ambiente seguro para o acampamento. O segundo, acústica e vigilância. O silêncio absoluto do deserto de Judá funciona como uma caixa de ressonância. A marcha de um exército de 3.000 homens, como o de Saul, com armaduras de bronze e ferro ressoando contra as pedras, poderia ser ouvida e sentida a quilômetros de distância. E o terceiro, escassez de recursos para o inimigo. Enquanto Davi conhecia os pontos escondidos de água doce de En-Gedi, um grande exército em busca precisava carregar seus próprios odres ou arriscar uma desidratação severa. Muitos não sabem, mas foi exatamente no isolamento dessas rochas que Davi compôs os salmos que alguns teólogos chamam de os Salmos da Caverna, a exemplo do Salmo 57 e do Salmo 142. Enquanto do lado de fora Saul o caçava com milhares de soldados, no silêncio da caverna Davi escrevia: à sombra das tuas asas me refugiarei até que passem as calamidades. O deserto não silenciou a voz de Davi, muito pelo contrário, ele transformou a sua dor e o seu medo em adoração. Davi transformou o isolamento e o relevo hostil em um verdadeiro centro de treinamento militar e espiritual. Existe um momento crucial registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Saul entra para se aliviar justamente na caverna onde Davi e seus homens estavam escondidos nas profundezas da escuridão. Culturalmente, no Antigo Oriente Próximo, vigorava um código de vingança e a busca por honra tribal. Para os homens de Davi, aquela era a oportunidade perfeita para eliminar o perseguidor e tomar o trono. Mas veja a riqueza histórica do que Davi faz. Ele se aproxima de mansinho e corta apenas a ponta da orla do manto de Saul. Para nós, esse gesto hoje parece muito pequeno, mas no contexto cultural antigo, a orla ou a barra da túnica continha franjas e bordados específicos que carregavam um forte valor simbólico de identidade, posição e autoridade.
Cortar a orla do manto de um rei simbolizava que ele não tinha autoridade ou invalidava a sua posição real. É por isso que logo após cortar o tecido, a Bíblia diz que o coração de Davi bateu acelerado e ele se arrependeu. Ele percebeu que ao tocar no manto chegou perto de tentar forçar com as próprias mãos aquilo que Deus havia prometido no tempo dele. Davi provou que tinha a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas escolheu dominar seus próprios impulsos e honrar a unção de Deus. O deserto não serviu para destruir seu inimigo, mas para testar e aperfeiçoar o seu caráter. A perseguição de Davi no deserto nos aponta para um seu descendente maior. Jesus, o verdadeiro rei, também foi perseguido desde o seu nascimento. Ele foi incompreendido, falsamente acusado e caçado pelas autoridades de sua época. Mas há um contraste profundo. Enquanto Davi usou as cavernas do deserto para se esconder, Jesus não se escondeu. Ele se entregou voluntariamente nas mãos de seus perseguidores. Na cruz, Jesus provou que a verdadeira vitória não vem de revidar a injustiça. Davi cortou a orla do manto de seu perseguidor para provar sua inocência. Já no Calvário, os soldados tiraram e sortearam as próprias vestes de Jesus. Ele permitiu ser despido para nos dar uma veste de salvação. Os aprendizados de En-Gedi para os seus momentos de perseguição são inúmeros. O deserto é o lugar da sua preparação. O que parece um atraso na sua vida é, na verdade, Deus te treinando para o lugar que Ele preparou para você. A caverna é temporária. Davi não viveu na caverna para sempre. Ela foi apenas a passagem para o palácio. Hoje, a caverna que você vive é a transição para a nova vida que Deus quer dar a você. E o terceiro aprendizado: honre a Deus mesmo quando você é injustiçado. A sua resposta à perseguição vai definir a altura de onde você chegará. Se você está passando por um deserto de perseguição ou injustiça, lembre-se: Deus está usando isso para forjar o seu caráter de filho. Chegamos ao fim da nossa série Os Desertos da Bíblia. Se esse estudo enriqueceu sua fé e seu conhecimento da palavra, siga o canal Débora Guedes Bíblia Explicada para continuarmos crescendo juntos nesta jornada. Quero muito ler seu comentário hoje. Você já sentiu que um período de perseguição te fez crescer muito mais que um período de paz? Compartilhe sua experiência aqui conosco, que eu quero ler e me alegrar com você. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!